só para pontuar, para terminar, ele tem que agradecer esses jogadores, porque realmente era um time alternativo, um time reserva do São Paulo, que sofreu, ele reconhece que o time sofreu, principalmente no final do jogo. O Corinthians teve muitas chances, algumas chances para vencer a partida, mas foi um elenco que na disposição, na luta, conseguiu fazer frente a um time quase titular do Corinthians. Forte do Corinthians. Agora, Zinho, presta atenção, e todos vocês, porque o Rogério ele deu uma resposta que a gente separou aqui, que é bem interessante. Ele foi questionado novamente sobre o futuro dele no São Paulo. Ele tem contrato ainda com o São Paulo, mas a questão também envolvendo a responsabilidade do time na Copa Sul-Americana. Vamos ver o que o Rogério respondeu. Eu vivi tudo que você pode imaginar aqui. Eu vivi as glórias de 92, 93, 94, o restinho daquela Copa Conmebol quando nós ganhamos, 95, 96, 97, aí 98 com aquele Campeonato Paulista, quando a gente ganha 2000, outro Campeonato Paulista, né, começando a reagir depois daquela sinal, né, depois tem a Copa 2002, aquele Super Paulistão de 2002, desce 2003, aí ganhamos classificação para Libertadores, 2004 semifinal contra o Once Caldas, 2005 campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão paulista, 2006 brasileiro, eu vi tudo que você possa imaginar. Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Vocês acham que eu me preocupo com o quê? Comigo? Eu amo, adoro São Paulo. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui, com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos. Zinho, e aí, o que você achou dessa resposta do Rogério, contando mais uma vez a história dele, mas chama a atenção que ele fala, né? Se não ganhar a Sul-Americana e entenderem que não é para ele continuar, pode mandar embora que ele não vai cobrar nem multa, Zinho. Eu gosto muito do Rogério, achei um cara muito sério, um profissional na acepção da palavra. Se ele dá essa declaração, eu acredito que ele cumpre, né? Eu não acredito que o São Paulo vai querer perder um profissional como esse. Ele disse aí que o Brasil está cheio de treinadores. Sim, tem muitos bons treinadores. Mas o Rogério está, para mim, na minha visão, um cara num nível alto. E por toda essa identificação que ele tem no São Paulo, por todo esse currículo... mas ele está falando como jogador. Sim, mas a história que ele tem, a formação dele que o leva a ser, para mim, um treinador de ponta do Brasil hoje, começa com essa história, para esse clube, para o São Paulo. Eu acho que assim, o São Paulo não pode abrir mão de um profissional como esse. Eu acho que assim, no calor aí da entrevista, né, ainda tá... A adrenalina está lá em cima, aí até exagera um pouco, fala, eu já vou embora. Eu não entendi dessa forma, ele só está querendo dizer o seguinte, eu não estou aqui por causa de multa, eu tenho prazer em trabalhar no São Paulo e essa união Rogério-São Paulo eu acho que encaixa muito bem. Agora o São Paulo precisa reforçar o time, precisa dar mais jogadores, mais opções para ele. A entrevista anterior até a essa, eu achei muito boa do Rogério. Não tem como ele não ter poupado jogadores hoje para uma decisão na quarta-feira, depois de ter vindo de uma decisão que vai para pênalti, que a gente sabe que o emocional, se bobear, é mais desgastante do que até a parte física que foi entregue no jogo. Então, assim, eu achei muito boa, ele não fugiu de nenhuma pergunta, pelo contrário, falou abertamente, falou de futebol, falou de planejamento e falou até para o torcedor são paulino, acho que foi maravilhoso ele falar isso, eu não estou aqui para atrapalhar em nada para o São Paulo, pelo contrário, se tiver que sair, se o problema é a multa, eu abro mão até da multa. Na minha opinião, independente do São Paulo ser campeão da Sul-Americana ou não,
Eu acho que o presidente de São Paulo tem que manter a sequência de trabalho com o Rogério Ceni e reforçar esse time, dando mais opções. Porque com esse elenco, o São Paulo está numa semifinal de Copa do Brasil e está na decisão da Sul-Americana e vai melhorar a sua colocação no Brasileirão. Não acho que corra risco para cair. É pelo trabalho do Rogério com esse grupo, que é um bom grupo, mas que precisa ser mais reforçado para brigar por coisas maiores. Show, Silas, dessa resposta? A multa não é para os dois lados? A multa rescisória? Se aparecer um clube interessado... Não, se aparecer um clube interessado no Rogério. Então, sim, eu acho que não tinha necessidade dele falar isso. Porque o São Paulo já demonstrou que quer, tanto que renovou o contrato dele. Concordo com o Zinho, eu acho que ele é o cara, por tudo aquilo que ele foi como goleiro, por tudo aquilo que ele representa, o domínio que ele tem, não das 4 linhas, que ele tem também o domínio das 4. Ele tem um domínio, direção, momento do clube, tudo que está acontecendo lá. Ele tem o respeito do presidente. O presidente, quando assumiu, disse que na gestão dele, e o Rogério Ceni vai vir trabalhar no São Paulo na sua gestão, ele falou, não tem chance nenhuma dele vir. Mas está lá. Então o presidente voltou atrás porque sabe da importância dele para o São Paulo, ele conhece cada pedacinho, tem os problemas dele de relacionamento, que todo mundo sabe que ele tem, o jeito de Rogério Ceni de ser, mas isso aí não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer dentro do campo. Agora, é para mim o cara hoje que está conseguindo fazer o São Paulo chegar na Copa do Brasil, chegar na Sul-Americana. No Brasileiro está com dificuldade, mas eu acho que vai conseguir também. Então, tem que ficar E outra lá. coisa, ele não tem que abrir mão de multa nenhuma. Pois é, faz Porque parte. ele é um cara, ele é profissional, ele é um treinador importante também, ele construiu uma história... Mas, Bruno... Não, só para concluir, Zinho, ele construiu uma história importante no clube, ele é campeão brasileiro, tanto é que na passagem anterior dele pelo São Paulo, tentaram convencê-lo a abrir mão de multa e ele corretamente não abriu. Lembra, Querileco? Era uma multa de 5 milhões de reais e ficaram empurrando para ele abrir mão de multa e ele não abriu. E ele tá certo, não tem que abrir. Eu só acho que tem que dividir mais com o Muricy. A gente não ouve o Muricy. Vocês têm escutado o Muricy ultimamente? O Muricy é multicampeão pelo São Paulo. É um cara importantíssimo lá. Mas eu mesmo, que sou São Paulino, todo mundo sabe disso, a gente não ouve o Muricy lá. E o Muricy é um cara que deve ter muito para ajudar. Então, esse tipo de coisa que parece que lá dentro ainda não está bem resolvido. E isso aí pode atrapalhar, né? Fala, Zinho. Não, assim, eu só queria, assim, porque a gente está aqui analisando uma resposta que a gente não sabe qual foi a pergunta que foi feita. Eu acho importante, às vezes, a gente saber como o repórter perguntou para ele, para ele vir com essa resposta. Porque essa resposta me parece que não é para o São Paulo, não é para o clube, não é para o presidente. É isso. É alguma pergunta que foi formatada para ele. Então, eu estou aqui analisando e estou dando, concordando com a fala dele, em cima, para mim, de uma resposta para o repórter que fez algum tipo de pergunta. Você vai ficar? Você está preocupado se não ficar? Tem a multa? Exatamente. Eu não sei qual foi a pergunta que foi feita para ele. Então, eu estou analisando em cima do que o Rogério está falando. Eu achei que ele foi muito bem. Perfeito. A gente precisa ver ali como foi feita a pergunta também, né? O que eu só estou destacando é que ninguém vai duvidar da relação, do amor que o Rogério tem pelo São Paulo se ele cobrar multa. Não é isso, ninguém duvida. Acho que em cima do que o Zinho está falando, né, eu também concordo que a gente tem que entender como foi perguntado para se ter essa resposta, mas eu acho que a resposta se baseia assim, não é a multa que vai me segurar aqui. O que vai me segurar é o carinho que eu tenho pelo São Paulo e o meu trabalho, né? Então acho que é isso, por isso que o Rogério, ele explica tudo. Ele faz a primeira parte da coletiva que a gente viu um pouco antes e essa, ele vem muito ponderado. Parece que nessa questão ele perde um pouco, ele fica ele se incomoda. Então a gente tem que entender o que foi perguntado para ele. Se o que foi perguntado foi a multa te segura, se mesmo perdendo o título, né, o São Paulo tem obrigação de te manter por uma multa, e aí ele fala que não. Ele fala, pô, você acha que vai me segurar aqui é multa rescisória? A minha história no São Paulo, enfim, o amor, o carinho que ele tem pelo clube. Então, assim, se for o problema da multa, se eu
tenho que permanecer aqui ano que vem, só por uma multa rescisória, que deve ter sido colocado para ele na pergunta, então eu abro mão dessa multa e o São Paulo que siga a vida dele e eu que siga a minha. Mas tudo que o Silas colocou, eu acho que ele é fundamental. Eu acho assim, além da questão... Ele não ameaçou também, né? Como o Zinho falou... Não ameaçou o São Paulo com a questão da multa. A pergunta foi a seguinte, a gente não É consegue bom a gente colocar saber. agora porque o programa está terminando, mas nas próximas edições do Sport Center e no Linha de Passe, Boa. a pergunta ali na íntegra. Mas foi assim, a pergunta foi, Rogério, quanto você acha que o São Paulo precisa do seu trabalho? Foi nesse sentido. É uma provocação, tem uma pimentinha nessa pergunta. E eu só vejo o Rogério saindo do São Paulo precocemente nessa temporada numa situação, que é em caso de rebaixamento. Corre esse risco. Não é perdendo a Sul-Americana. Perder um título, ok. Perder uma final é normal. Agora, para o São Paulo, um rebaixamamento tem um peso gigante e aí muda a avaliação.